Hoje nós vamos aprender que o nosso Deus é um Deus de aventura, é um Deus de aliança, é um Deus que ouve e é um Deus que vê, é um Deus que se compadece com cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Espero que sim. Hoje é o dia 6 de janeiro de 2025. Nós estaremos aprendendo hoje mais uma partícula do nosso pão diário da AD Holiness. Nós estaremos hoje fazendo o nosso devocional. Quero compartilhar com você uma palavra desse devocional. O tema do devocional de hoje diz que nós fomos feitos para aventura. Eu achei muito interessante. E de coisas tão simples, Deus pode te usar para fazer coisas grandiosas. O nosso Deus, ele nos fez com inclinação para fazer coisas grandes, coisas grandiosas. Assim como ele é o nosso Deus, o soberano, o Criador, ele nos cria e coloca neste mundo para que dominássemos o mundo e para que possamos fazer coisas grandes, coisas grandiosas. O próprio Senhor Jesus, ele disse que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, farão coisas maiores ainda. Então Deus, meu irmão, te criou para fazer grandes aventuras. Vamos mais para frente? Mas antes, marque bem essa frase. Ouse a fazer coisas grandes. Ouse a fazer coisas novas e criativas. Agora nós vamos partir para Gênesis capítulo 16 e em seguida o capítulo 17, que é a nossa meditação de hoje. Deus já havia prometido a Abrão que lhe daria um filho. E agora, mais uma vez, no capítulo 16, Deus promete a Abrão que Deus lhe daria um filho da sua própria entranha. E ele crê. Porém, Sara, sua mulher, ela acredita que Deus vai dar um filho das entranhas de Abraão, mas ela não acredita que é com ela. Já viu esse tipo de pessoas? Quando Deus fala algo com alguém, ele acredita que é possível sim acontecer na vida da pessoa, mas nunca acredita que um milagre tão grande quanto esse poderia acontecer na sua própria vida. Fazendo isso, a Sara oferece a sua criada Agar para que Abrão tivesse com ela relações e dessas relações tivesse filhos. E eu vejo no capítulo 16, versículo de número 2 de Gênesis, uma desculpa muito séria da Sara. Ela diz assim: Abrão, já que Deus não me deu filho, essa palavra já que é uma desculpa para pessoas fazerem aquilo que pensam, aquilo que vem na teia, como diz o nordestino. Precisamos ter cuidado com esta palavra. Já que aconteceu isso e isso, já que não aconteceu isso e isso, eu vou fazer assim e assim e assim. Esta palavra já que não nos dá permissão para fazer algo contrário à vontade de Deus, assim como Sara fez. Agar foge de Sara, fica grávida, foge de Sara porque ela começou a desprezar Sara. A Bíblia diz que no meio do caminho, quando ela tenta fugir, ela encontra-se com o anjo do Senhor. Uma frase aí para o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia tem essa palavra o anjo do Senhor, está se referindo a Cristo, como ele se apresentava anteriormente no Antigo Testamento, nas páginas do Antigo Testamento, ele sempre se apresentava em uma forma teofânica. Então, esse que se apresentou para Sara não foi um anjo do Senhor, foi o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, da maneira que ele atuava no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que ele chama a Agar, lhe dando conselho, dizendo: Agar, volte para Sara, sua senhora. Humilhe-se perante ela. Eu vou tomar conta de você, vou tomar conta do seu filho. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Capítulo de número 17 de Gênesis, Abraão agora com 86 anos, Ismael com 13 anos, e ele agora, Abraão, mais uma vez a promessa de Deus é cumprida na vida dele, ele tem um filho, e Deus faz com ele uma aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. A aliança entre Deus e Abraão caberia a parte de Deus e caberia também a parte de Abrão. A Bíblia diz que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, o nome de Sarai para Sara, né? Os significados vocês podem encontrar na Bíblia, ou depois a gente pode colocar aí nos comentários mais tarde. O pacto entre Deus e Abraão era que Deus seria Deus de Abraão e de todos os seus descendentes. Em contrapartida, Abraão faria a circuncisão, a lei da circuncisão entre ele, os seus filhos, todos os seus descendentes e todos aqueles nascidos de casa. Esta lei, meus irmãos,
até hoje permanece com todo o povo judeu, todo o povo hebreu, eles se circuncidam. O que é circuncisão? A circuncisão era um corte na... Deixa para lá, você sabe. Pula. Vamos lá no livro de Mateus agora, capítulo de número 5, versículo do 28 ao 47. Naqueles conselhos que Jesus pronunciou lá no monte, né? No Sermão do Monte, ele fala ali sobre o adultério, fala sobre o divórcio, fala sobre o juramento, fala sobre o sim, sim, não, não, e fala sobre a vingança. São muitas coisas muito interessantes que, se nós formos comentar todos aqui, esse vídeo ficaria muito longo. Mas quero comentar só de um, que é o da vingança. A Bíblia diz que no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Como funcionava isso? Se um homem estivesse trabalhando e acidentalmente arrancasse o olho de um homem, aquele homem ou alguém arrancaria o olho daquele que o arrancou, né? Por exemplo, está trabalhando junto, mesmo trabalhando, e arrancasse um dedo de um homem, o dedo dele deveria ser também arrancado. Aí quando Jesus chega, ele diz: vocês não podem fazer isso. A lei da vingança não é assim. Vocês têm que amar também os vossos inimigos e orar por ele, interceder por ele. Queridos, vamos parar por aqui. Amanhã nós teremos mais devocional da The Holiness. Um grande abraço a todos. Fecha aqui dizendo que o nosso Deus é um Deus de aventura, é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso. Abraão também é um homem de fé, um homem de altar e um homem de entrega total a Deus, entrega total a Deus. Quando Deus chamou para esse pacto, ele imediatamente fez. Ele não ficou prorrogando para amanhã ou para depois. Grande abraço a todos. Sigamos o exemplo de Abraão, pois servimos ao mesmo Deus que ele. Deus abençoe.